seja o nome do Senhor. Tudo na nossa vida tem início, tudo na nossa vida tem fim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez você esteja passando por um período que você não queria passar, mas tem ciclos que terminam, porque o Senhor coloca um ponto final. E o Senhor falava ao meu coração sobre sinais. Aleluia. Muitas das vezes nós menosprezamos os pequenos sinais que o Senhor nos mostra, que o Senhor nos entrega. E nós, por achar que são pequenos, não consideramos como um sinal. Mas todo sinal que vem da parte de Deus não é pequeno. Todo sinal que vem da parte de Deus é grande. Aleluia. E eu creio que o que Deus vai fazer é muito mais do que você pensa. É muito mais do que você imagina. E é muito mais do que o teu coração almeja. Porque o nosso Deus, ele é especialista em fazer infinitamente mais. Algo que um Senhor falou comigo enquanto eu estava sentada ali na mesa. O Senhor disse assim: eu não tenho escolhas erradas. A minha escolha é certa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não escolho escolhas erradas. Quando o Senhor nos escolhe, Ele já visualiza, aleluia, o plano dele sendo executado. Eu e você temos toda uma trajetória para trilhar e chegar até o propósito. Mas o Senhor já visualiza o propósito concluído. Então a visão do Senhor é totalmente diferente da minha e da tua visão. Louvado seja o nome do Senhor. Se fosse pelos irmãos de Davi, pelo pai de Davi, Davi não teria sido escolhido. Porque tinha gente, na visão deles, aleluia, melhor. Mas Deus escolhe o rejeitado. Deus escolhe aquele que ninguém dá nada. Deus escolhe aquele que é colocado de canto. Deus escolhe aquele, aleluia, que não é lembrado pelos homens, mas que é escolhido, aleluia, pelo céu. Talvez quem era para lembrar não lembrou, talvez quem era para fazer não fez. Mas eu quero dizer para você que quando chega o tempo de acontecer, independente de quem não lembrou, de quem não escolheu, de quem não mandou chamar, o Senhor faz acontecer. E tudo na tua vida o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer para você. É uma preparação. Não é em vão o que você está vivendo. Não é em vão o que você está passando. É o Senhor te capacitando dentro da situação. E a situação, ela não vai te matar. Pelo contrário, tu vai sair fortalecido de dentro da situação. Porque quem te sustentou até hoje, aleluia, não dorme. Há um preparamento de Deus contigo. E o preparamento de Deus contigo não é um preparamento comum. É um preparamento diferente. Aleluia, é um preparamento, aleluia, que muitas das vezes você olha para os outros e se compara o porquê de você. E o Senhor diz, porque cada um, aleluia, eu tenho a minha forma de trabalhar. Eu tenho a minha forma de fazer. Eu tenho a minha forma de se revelar. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos achavam que nada estava acontecendo na vida de Davi. E quando ele falava do que tinha acontecido, muitos não acreditavam. Aleluia, porque tem pessoas que só acreditam quando vê as coisas acontecendo. Infelizmente tem gente assim, aleluia, que só consegue enxergar quando as coisas estão acontecendo. Mas o que tiver de acontecer e o que tiver de ser mostrado pelo Senhor, Ele vai fazer acontecer, Ele vai mostrar. Talvez alguém olhe para você e não ache você
com nenhuma capacidade para nada, mas no momento certo, aquilo que o Senhor te ensinou no secreto, o próprio Senhor, Ele faz aparecer. Aleluia, o próprio Senhor mostra, o próprio Senhor é quem faz aqueles que um dia desses acreditaram, aleluia, ver, aleluia, o que Ele fez enquanto muitos não estavam vendo. Você tem que entender, aleluia, que por vezes, aleluia, você será uma surpresa de Deus, porque ninguém está esperando. E por isso você vai se tornar, aleluia, uma surpresa de Deus. Porque quem olha para você, aleluia, não dá nada. Quem olha para você, aleluia, não dá o valor que o Senhor depositou. E não sabe o que carrega, aleluia, que você carrega dentro de você. Porque é muito precioso. Sabe como é que Deus lhe mostra hoje aqui? Eu vejo você como se fosse uma caixa de presente. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe aquelas caixas de presente? Aleluia, que tem um laço. Louvado seja o nome do Senhor. É assim você. Quando alguém recebe um presente dentro de uma caixa, aquela pessoa que recebeu o presente, ela não sabe o que tem dentro daquela caixa até que, aleluia, seja aberta a caixa. Não é isso? E muita gente vai surpreender quando Deus revelar, aleluia, o que você carrega. Porque você é um presente. Arabá, assubra, calabarabá. Você é um presente. Aleluia. E por vezes, Deus não tem revelado o que você carrega dentro, porque ainda não chegou o momento, porque ainda não chegou a hora, mas vai chegar a hora de Deus expor, vai chegar a hora de Deus mostrar, vai chegar a hora, aleluia, daqueles que não viram ver. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor vai tirar a fita, porque o Senhor vai abrir a caixa, e aquilo que estava oculto dentro vai ser revelado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para eles serão surpresa, mas para ti foi todo um processo. Sabe por que para ti foi todo um processo? Porque até hoje, aleluia, o Senhor tem, aleluia, estado contigo dentro dos processos a qual tu tem vivido. E esses orabarra súplica, esses processos que você tem vivido, essas experiências que você tem passado, serão, aleluia, ferramentas usadas na mão do Senhor. Porque o Senhor vai transformar todo este processo que você tem vivido em ferramentas de grande poder. E no tempo certo, orabacá, subia, hanabia, o Senhor vai fazer, aleluia, aparecer. O que há dentro de você será revelado. E o Senhor vai preparar o cenário. E não será para poucas pessoas. Louvado.